Bem-vindos à nossa aula número 48, probabilidade de classe. Um pouquinho comprido, não é comprido não, mas vamos perder tempo, né? Compartilhar, probabilidade de classe. Deixa eu só ah, tirar isso daqui, se eu precisar. Isso. Probabilidade de classe. Probabilidade de classe significa o seguinte: sabemos ou presumimos saber tudo, tudo sobre o comportamento de uma classe de eventos. Eu vou grifar isso porque a definição é muito importante. De classe, tudo sobre o comportamento de uma classe de eventos ou fenômenos, mas quanto a específicos eventos singulares, não sabemos nada, a não ser que são elementos dessa classe. Probabilidade de classe significa o seguinte: sabemos ou presumimos saber tudo sobre o comportamento de uma classe de eventos, cara ou coroa. A gente sabe tudo sobre o lançamento de cara ou coroa. Metade de chance para dar cada um. Mas quanto ao evento singular, ao próximo evento, não sabemos nada, a não ser de que será ou cara ou coroa. Serão elementos dessa classe. Sabemos, por exemplo, que existem 90 bilhetes de uma loteria, dos quais 5 serão sorteados. Portanto, sabemos tudo sobre o comportamento de toda a classe de bilhetes. Tem 90 bilhetes e 5 serão sorteados. Eu sei que dali, dos 90, 5 dos 90 vão ser sorteados. Portanto, sabemos tudo sobre o comportamento de toda a classe de bilhetes. Mas em relação aos bilhetes que serão premiados, só sabemos o quê? Que será um daqueles 90. Que serão 5 daqueles 90, que integram a classe de bilhetes. Suponhamos uma estatística sobre mortalidade registrada em uma determinada área, num certo período de tempo. Se considerarmos que não haverá variação em relação à mortalidade, podemos dizer que sabemos tudo em relação à mortalidade da população em questão. Mas quanto à expectativa de vida de um determinado indivíduo, não podemos afirmar, a não ser que este indivíduo faz parte daquele grupo de pessoas. Isso aqui é muito importante, porque o que Mises vai dizer é o seguinte: nós vamos chegar lá, ainda nesse capítulo. Quando você fala, olha, a taxa de mortalidade, a taxa de mortalidade, não, a expectativa de vida é de 70 anos, se você fizer o seguro de vida de uma pessoa aos 18 anos, né, achando que ela só vai morrer depois dos 70 e fizer a divisão para você ganhar um pouquinho, e existe a chance dela morrer antes, porque os 70 é a média de todo esse contexto, você está sendo um apostador e não um estatístico, entendeu? Ou não questão de estatístico, mas um segurador. Ah, mas quanto à expectativa de vida de um determinado nível de vida, nada podemos afirmar, a não ser que este indivíduo faz parte daquele grupo de pessoas. Os símbolos matemáticos do cálculo de probabilidade refletem essa deficiência de conhecimento. Não aumentam, não aprofundam, nem complementam o nosso conhecimento. Apenas expressam-no em linguagem matemática. Exprime em fórmulas algébricas o que já sabíamos de antemão. Não acrescentam nada ao nosso conhecimento acerca de eventos singulares. Tampouco, evidentemente, acrescentam algo ao nosso conhecimento em relação ao comportamento da classe, uma vez que este conhecimento já era total, ou era assim considerado, no início de nossas considerações sobre o assunto. É um erro grave pensar que o cálculo de probabilidade fornece ao jogador informações que possam eliminar ou diminuir seus riscos. Ao contrário, ao contrário do que popularmente se acredita, o cálculo de probabilidade é inútil ao jogador, tanto quanto outro tipo de raciocínio lógico ou matemático. A característica essencial do jogo é a de lidar com a sorte, com o desconhecido. As esperanças de sucesso do jogador não se baseiam em considerações sólidas. O jogador não supersticioso pensa da seguinte maneira: tem uma pequena chance, ou melhor, não é impossível de ganhar. Estou disposto a fazer a aposta. Sei que apostando estou me comportando como um tolo.
Mas os maiores tolos são os que têm mais sorte, seja o que Deus quiser. Então, Mises está dizendo: quem aposta e não é supersticioso sabe que as chances são quase nulas, mas né, sei que estou me comportando como um tolo, mas se os tolos são os que têm mais sorte, seja o que Deus quiser. Lembrando que Mises era ateu, né? O raciocínio frio deve mostrar ao jogador que suas chances não aumentam ao comprar dois bilhetes em vez de um, numa loteria na qual o total de prêmios é menor do que o valor dos bilhetes. Mises está dizendo o seguinte: numa loteria em que existe uma correlação entre o prêmio acumulado com a venda dos bilhetes, retirado uma parte para que isto seja dado para o governo, para quem quer que seja, para o dono do jogo, não adianta você comprar mais do que um bilhete. Não faz sentido. Por exemplo, ainda é o risco mensurado ao número de dinheiro que se coloca. O raciocínio frio deve mostrar, né, que o jogador, voltando aqui no começo, que suas chances não aumentam ao comprar dois bilhetes em vez de um numa loteria na qual o total de prêmios é menor do que o valor dos bilhetes. Se comprasse todos os bilhetes, certamente perderia uma parte de seu desembolso, certo? Não obstante, todo jogador de loteria prefere comprar mais de um bilhete. Os frequentadores de cassino e de máquinas caça-níqueis não conseguem parar de jogar. Não chegam a pensar no fato de que, se as regras do jogo favorecem o banqueiro, quanto mais jogarem, mais perderão. A tentação do jogo consiste exatamente na imprevisibilidade e na chance de ganhar. Imaginemos que uma caixa contenha bilhetes com o nome de 10 pessoas e que o nome sorteado teria de pagar $100. Teria que receber os $100. Quem contratasse um seguro com todos os participantes, mediante um prêmio de $10 cada, então existem 10 pessoas dando $10 cada um, e o que vai ser sorteado vai receber $100. Poderia garantir ao perdedor uma indenização integral, uma vez que havia arrecadado $100 e pagaria esta importância a um deles. Mas, se segurasse apenas um deles pelo mesmo prêmio de $10, não estaria fazendo uma operação de seguro, e sim jogando. Estaria substituindo-se ao segurado. Receberia $10 e teria a chance de ganhá-los ou perdê-los junto com outros $90. Olha, mas olha o que Mises coloca aqui neste exemplo, que deve ser lido e entendido por todos vocês. Muito, muito critério. Em resumo, você, quando faz um seguro, o que você é? Um apostador. Você está jogando com o seu azar. E fica pensando o seguinte: bom, se eu perder, eu estou feliz porque não aconteceu nada comigo. Se alguém promete pagar uma determinada importância, em caso de morte de uma terceira pessoa, e cobra por essa promessa uma quantia adequadamente calculada, de acordo com a expectativa de vida, não estará procedendo como um segurador, mas como um jogador, se fizer isso para uma vida. Uma operação de seguro implica necessariamente segurar uma classe inteira, ou aquilo que possa razoavelmente ser considerado como tal. O conceito básico da operação de seguros é formar um pool e distribuir os riscos, e não o cálculo de probabilidade. O cálculo matemático necessário pode ser feito com quatro operações elementares da aritmética: mais, menos, vezes, dividir. O cálculo de probabilidade é inteiramente desnecessário. Isto fica claramente evidenciado quando percebemos que a eliminação de riscos pela formação de um pool pode ser efetuada sem que se recorra a métodos atuariais. É uma conduta habitual na vida cotidiana. Qualquer comerciante inclui no seu custo uma parcela para compensar perdas que regularmente ocorrem no seu negócio. Regularmente, neste contexto, significa o momento, o montante dessas perdas é conhecido em relação ao conjunto de artigos em questão. Presta atenção no exemplo. O vendedor de frutas sabe, por exemplo, que uma em cada 50 maçãs apodrecerá antes de ser vendida, sem poder precisar qual delas.
Desta forma, acrescenta aos seus custos o montante necessário para cobrir a perda. Ele já coloca 1,50 no preço de todas. Não é interessantíssimo isso? A definição, como apresentada acima, do que seja característica fundamental da probabilidade de classe é a única satisfatória do ponto de vista lógico. Evita o círculo vicioso implícito nas definições que se referem para a idêntica probabilidade de ocorrência dos eventos. Ao proclamar nossa ignorância sobre eventos singulares, sabemos apenas que são elementos de uma classe, cujo comportamento é bem conhecido. Desfaça esse círculo vicioso. O que está dizendo aqui é, se a gente proclamar nossa ignorância sobre o que vai dar depois de 10 sorteios de cara ou coroa, a gente sabe que entre cara e entre coroa tem que dar 50%. Se você jogar, vai metade uma, metade outra, dá chance de sair uma ou outra. Mas do próximo evento, que é o evento singular, você tem que dizer, eu não sei o que vai sair. Independentemente de você ter jogado, saiu 10 vezes cara. Poxa, a próxima tem que sair coroa. Ou pior, só sai cara, vou jogar na cara de novo. Entendeu? Se a moeda não tiver viciado. Além disso, torna-se desnecessário fazer referência à ausência de irregularidade numa sequência de eventos singulares. Eu acabei de falar. Além disso, torna-se desnecessário fazer referência à ausência de irregularidade numa sequência de eventos singulares. Por exemplo, não tem irregularidade entre cara ou coroa, ou se dá 10 caras e uma coroa, depois dá 10 coroas. Não existe regularidade nesses eventos. Ausência de regularidade. O aspecto característico de uma operação de seguro consiste em lidar com toda a classe de eventos. Supondo que conhecemos tudo sobre o comportamento de todos os elementos da classe, deixa de haver risco comercial numa operação de seguros. Tampouco existe o risco na operação de um cassino ou de uma loteria. No caso da loteria, o resultado é previsível. Se todos os bilhetes forem vendidos, a banca está com mais dinheiro em caixa do que ela vai ter que pagar. Se algum bilhete não foi vendido, o empresário da loteria está, em relação a esse bilhete, na mesma situação que um comprador qualquer de bilhetes, em relação àquele bilhete. Tá certo? Não adianta ele pensar que ele vai ter mais chance que os outros. Óbvio que não. E com isso, a gente encerra mais uma aula do capítulo 6. Espero que isso esteja colocando coisas interessantes na cabeça de vocês para o dia a dia também, tá ok? Até a próxima aula.